Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma visão sobre a tolerância e a intolerância. O tema é bem assim, como é que eu vou dizer, no dia de hoje, né, que houve tanta confusão no trânsito, nas conduções, né, parece que nós somos bastante testados hoje com relação à tolerância. Mas nós vamos iniciar vendo o significado do dicionário da palavra tolerância. Tolerar significa a ação de suportar, de ser indulgente, de admitir aquilo que não concorda. Isso são os atributos da tolerância. E nós, no nosso cotidiano, nós vamos suportando, né, bastante coisa, estamos tolerando bastante coisas no nosso dia a dia. Hoje em dia se nota uma baixa tolerância. As pessoas estão com baixa tolerância. Baixa tolerância para com o outro, nos mais diversos contextos. Baixa tolerância religiosa, com o que o outro aceita. Política, com as ideias do outro. Até no esporte se vê uma baixa tolerância quando a gente vê essas notícias tristes das torcidas organizadas, né? E essas torcidas organizadas geram tragédias, muitas vezes, devido à baixa tolerância, praticamente à intolerância, né? Então, nossa baixa tolerância não gera gentileza, não gera harmonia. O que ela gera? Bom, se tolerar é suportar, a intolerância deixa claro que nós não estamos suportando o que temos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós somos, né, condicionados desde pequeno a tolerar. A tolerância é uma coisa complexa, porque muitas vezes a gente é educado pelo nosso contexto cultural, familiar, a tolerar muitas coisas. E nós vamos suportando. E não nos damos conta que vamos gerando em nós uma insatisfação, um desalento, muitas vezes a raiva, outras vezes o ódio, porque nós estamos suportando, talvez além do nosso limite. Vamos ver. E ao gerar esses sentimentos em função da nossa baixa tolerância, ou por termos que tolerar, nós vamos gerando, esses sentimentos geram uma energia de má qualidade. E nós vamos nos alimentando, nos nutrindo dessa energia, até que nós chegamos a um momento que nós passamos a fronteira da baixa tolerância e chegamos a ficar intolerantes. Muito bem. Aí a gente se pergunta, mas a gente não tem direito a manifestar o que pensa, né? A gente não tem direito a pensar em si próprio? Afinal, nós estamos numa época em que as pessoas reivindicam direitos, né? Graças a Deus a gente acordou para muita coisa. Então nós vamos voltar ao significado da palavra. Tolerar significa suportar, admitir o que não concordamos. Suportar. Só teve um exemplo que suportou tolerantemente por nós. E essa figura, essa palavra, essa ação, suportar, nos remete à figura do Mestre Jesus. Ele suportou muito mais do que o martírio para chegar até a nossa terra. Pela bibliografia que se tem, ele suportou por volta de 1000 anos de um descenso vibratório para poder vestir um corpo de carne, para poder habitar nesse órgão,
para conviver com a nossa ignorância espiritual na época evolutiva, em que não sei se avançou muito a nossa evolução espiritual, a tecnologia avançou. Ele suportou a rudeza daquela época. E a gente pergunta, suportou como? Pelo amor. Ninguém move, ninguém suportaria tudo que ele suportou se não tivesse um amor incondicional por cada um de nós, pela nossa evolução, pela nossa humanidade. Então, sem essa base dessa amorosidade incondicional, muito difícil nós suportarmos. Aí a gente pensa assim, mas Jesus é Jesus. Sim. Mas nós temos exemplos em nós de que nós conseguimos suportar. Porque no momento que a gente suporta com amorosidade, a gente não nutre a raiva, a gente não nutre a insatisfação, a gente não nutre o desalento, a gente suportou. Vocês querem ver como todos nós temos um exemplo assim para buscar dentro de nós mesmos? Quem tem filho ou quem tem pais muito idosos, com certeza já suportou amorosamente situações em que o filho solicitou alguma coisa ou repetiu um erro, em que o pai amorosamente o abraça. Eu sei que tu não vai fazer de novo. E o que fica? Ou o pai idoso que conta 30 vezes a mesma história pra gente. A gente já cansou de ouvir, mas é pela idade, pela senilidade. E a gente o abraça e diz assim, é mesmo, pai, isso aconteceu? Nós estamos suportando. E nós estamos suportando amorosamente. E o que fica? Fica cansaço? Fica raiva? Não fica. Passa. É leve. Então, suportar com amor é leve. Bom, tolerar com base no amor é respeitar cada um, cada povo, cada contexto no seu momento evolutivo. Porque ao tolerarmos o outro, nós oportunizamos a renovação de um aprendizado. Quando a gente é intolerante, isso não acontece. E nós ainda ficamos mal. Então, não nutrimos. Vamos voltar ao dicionário. O dicionário é algo fantástico, porque a gente vai buscando o significado das palavras e vai vendo que elas vão formando círculos que se interpenetram. E, de repente, a gente diz muita coisa e pode ser reduzido numa única palavra. Então, voltando lá, o tolerar significa suportar, admitir o que não concordamos, ser indulgente. Aí, o que é ser indulgente? E o dicionário nos responde. É ser tolerante, clemente e benigno. Mas o que é ser benigno? Benigno é ser compassivo. E o compassivo? Compassivo é revelar compaixão. E compaixão? Ter piedade, ter dó. E piedade é ser devoto, é ter devoção. E devoção? Dedicação. Então a gente vai vendo que um círculo vai se entrelaçando com o outro. E nós podemos até depreender que tolerar é ter compaixão, é ser piedoso, é ser compassivo, é nos dedicarmos ao outro. E quando eu falo nos dedicarmos ao outro,
não significa que a gente vá se dedicar com a gentileza. É um estranho, como é que eu vou me dedicar para um estranho? Com educação, com respeito. Com respeito à diferença do outro. Eu estarei me dedicando, eu estarei fazendo um exercício de dedicação. É um tema bem difícil, a tolerância, né? É uma coisa bastante complexa da gente mexer, né? A nossa tolerância realmente anda, acho que, pelo que a gente observa no dia a dia, no cotidiano, é uma coisa bem complexa da gente tolerar o outro, né? Mas, o que a gente tem que buscar então? Uma outra base que não seja a base do ego. Porque senão eu vou estar sempre nutrindo e eu não vou sair de um círculo vicioso. Tem que buscar olhar o outro, olhar no olho e dizer, realmente, deixa ele ter razão dele, meu pensamento é esse, o dele é o outro. Não muda nada. Quem é que muda? Eu. Eu mudo. Eu fico melhor comigo mesmo. Então, ser tolerante é desenvolver a compaixão, piedade, a dedicação para com o meu semelhante. Esses 3 atributos, Mestre Jesus nos exemplificou na sua passagem pela terra e espera tolerantemente, através dos séculos, que nós sigamos a mensagem dele. Hoje a mensagem é bem curta, a palestra é bem curta e nós vamos agora para o ritual do fogo.